Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Natália. Nessas próximas aulas, né, nesses próximos encontros, eu vou estar participando junto com vocês. Queria me apresentar um pouquinho brevemente, né, antes para a gente se conhecer um pouquinho. Dessa vez por vídeo, mas em breve a gente vai estar se encontrando online a tempo real, né? Eu me chamo Natália, eu sou engenheira ambiental formada pela UF, sou engenheira de segurança do trabalho e estou cursando o mestrado em engenharia sanitária e ambiental na UERJ pelo programa do PEAMB. Eu também sou analista ambiental no Instituto Estadual do Ambiente, né, que é o órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro. E aí hoje a gente vai estar nesse encontro falando um pouquinho sobre a gestão de águas pluviais urbanas, que é um tema que parece ser um tema muito voltado para a área ambiental, mas na verdade não é, né? A gestão de águas pluviais urbanas, ela está no nosso dia a dia. Ela por muitas vezes gerou consequências para o nosso dia a dia, né? A gente vai ver isso ao longo da apresentação, o que se enquadra no nosso dia a dia, o que a gente já viu, a gente pôde observar no nosso dia a dia vários componentes desse sistema, dessa gestão de águas urbanas, né? Desse sistema de drenagem urbana. Então, a Ana comentou comigo, né, que a gente tem aqui na turma estudantes de vários cursos de engenharia, né, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, acho que vai ser bem legal essa troca que a gente vai ter, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês anotem para a gente poder tirar no próximo encontro, né, que no próximo encontro presencial. Mas eu acredito que a gente vai conseguir levar esse encontro, né? Eu espero que vocês possam aproveitar o máximo possível do que a gente vai dividir aqui, que vocês também, se vocês tiverem curiosidade, que vocês pesquisem por fora, que é um tema bem atual, é um tema que ele não lida só com engenharia ambiental, né? A gente tem no planejamento de gestão de águas urbanas a participação de várias outras disciplinas de engenharia civil, engenharia mecânica, de tubulação, canalização. Então, assim, é bem importante essa aula de hoje e eu espero poder contar com a participação de vocês e com a atenção de vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Para contextualizar o tema em si, eu vou voltar um pouquinho, né, no que a Ana, no que a Karina falaram nos encontros anteriores, né? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre o saneamento básico, né, e principalmente sobre a lei de saneamento, que é a Lei 11.445. Essa lei, ela coloca, né, como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais o saneamento básico como com 4 pilares principais, né? A gente pode se dizer assim, 4 pilares principais. O primeiro é o abastecimento de água potável, que a Karina falou um pouquinho nos encontros anteriores. O esgotamento sanitário, que ela também foi falado pela professora Karina nos outros encontros. E aí tem mais 2 pilares, que é a drenagem e manejo de águas pluviais, que a gente vai estar falando hoje, nesse encontro de hoje. E também tem a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que a gente vai poder estar conversando melhor no próximo encontro. Então, basicamente, o saneamento básico ele tem esses quatro vertentes, esses 4 pilares. Todos eles são muito importantes para a manutenção da nossa sociedade, para o nosso dia a dia, no contexto que a gente vive, influem diretamente na nossa vida como cidadão e principalmente agora, né, como engenheiros, vocês na formação da engenharia, todos esses temas são muito importantes e essenciais para a manutenção da população, da vida humana, do meio ambiente, enfim. Então, vocês vão ver que ao longo da apresentação, em alguns momentos, a gente vai citar o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, porque esses temas eles acabam se falando entre si, né? Eles têm uma inter-relação entre os temas. Então, ao longo no decorrer, né, desse encontro, a gente vai poder estar falando também dessas outras áreas. Então, hoje nós vamos falar da drenagem e manejo de águas pluviais.
E para contextualizar, assim, né, o que é a drenagem e o que é o manejo de água pluvial, a gente vai usar uma definição que foi dada nessa própria lei de saneamento, na 11.445, que ela define a drenagem e manejo de água pluvial como um conjunto de atividades, né, formados pela infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para amortecimento de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas. Uma primeira coisa que a gente precisa entender e ter bem definido é a diferença do pluvial e fluvial. Eu sei que isso é uma definição básica, mas por vezes acaba confundindo a nossa cabeça. Né? Então, a gente vai fazer essa definição brevemente aqui, é muito simples, acredito que todos vocês saibam, mas a gente vai falar muito dessa água, a água pluvial, né? Que é a água oriunda desse efeito natural das chuvas, né? Da precipitação. Então, são as águas que, por meio desse ciclo da água, dessa precipitação, elas caem sobre as cidades, sobre o meio ambiente, né? E, por exemplo, principalmente no meio urbano, ela precisa ter um controle, né? Uma coleta, um transporte para que não gere impactos para a vida urbana. Então, é basicamente disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa água pluvial, né? E aí a gente vai falar também um pouquinho desse transporte, detenção, algumas medidas de engenharia para controlar essas vazões, né? E impedir ou minimizar os impactos das inundações, das enchentes, dos alagamentos no nosso meio urbano, tá bom? E aí, para começar a falar disso um pouquinho, a gente vai voltar rapidinho, né? Lá na parte histórica. A gente é engenheiro, às vezes não gosta muito de história, mas vai ser bem breve mesmo, só para a gente contextualizar. É só para a gente entender que ao longo da história da humanidade, sempre teve uma ligação muito profunda, né, entre as cidades com os rios, com os cursos d'água, né? Os cursos d'água, eles são marcos territoriais, né? São ambientes onde as pessoas tinham prazer de estar perto, têm prazer de estar perto pela sua beleza física, pela sua importância, né, para a sociedade, né? A água é uma fonte de vida, né, para o meio ambiente. Ela pode ser usada na implantação e no crescimento das cidades em vários aspectos, né, como abastecimento de água para consumo, abastecimento e dessedentação de animais, irrigação, transportar o esgoto que é lançado para longe daquele ponto de lançamento. Ele também pode ser usado como transporte para navegação e etc. E também, antigamente, né, a gente voltando aí na história, esse uso da água como barreira contra as invasões, né, como defesa militar. Então, a água sempre teve um papel muito importante, né, na história da humanidade. E aí, com isso, o que a gente viu foi um crescimento, né, uma instalação da urbanização da cidade ao entorno desses rios. Né? Só que isso, a consequência disso, desse crescimento desordenado, sem um zoneamento, sem um estudo prévio, fez surgir problemas frequentes de acidentes de água. Hoje a gente vê que a gente tem dois tipos de problema, né? O excesso de água nos períodos de chuva, que são gerados pelas inundações e alagamentos, e também a falta de água potável, né, a falta qualitativa da água, quantitativa e qualitativa da água para alguns fins, né, por conta dessas alterações, dessas mudanças climáticas. Então é sempre um paradigma, né, a água é excesso em alguns momentos e falta em outros momentos. Mas aí voltando aí para a parte histórica, até o meado do século XIX, as inundações eram consideradas apenas um preço a se pagar, né, devido à proximidade dos rios. Não existiam medidas efetivas, medidas de engenharia, medidas físicas que fizessem essa minimização dessas inundações, né? Só a partir do século XX
que devido a essas inundações, a proliferação de vetores, ocorreram várias epidemias na Europa, né, por conta disso, dessas inundações, dessas ocupações irregulares nas margens dos rios. E aí, com isso, se gerou uma preocupação com esse saneamento das cidades. A gente colocou saneamento entre aspas, porque não é essa estrutura toda de saneamento que a gente falou anteriormente, né, de abastecimento de água potável, esgoto, mas assim, uma preocupação do cuidado com o saneamento dessas cidades. Então, foi quando começou a se pensar mais sobre a condução dessas águas pluviais, né, o deslocamento, o afastamento dessas águas pluviais por meio de tubulações, para minimizar esses impactos causados pelas inundações, tanto para a vida humana quanto para o meio ambiente. E aí, para entender um pouquinho melhor, né, sobre para entender um pouquinho melhor sobre as águas pluviais, drenagem de água pluvial, a gente vai falar rapidamente sobre o ciclo da água. A gente não vai explicar o que é o ciclo da água, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, ou se não ouviu, já ouviu na escola, provavelmente, na faculdade, não sei se vocês já tiveram isso em outras aulas aqui, ou em alguma outra disciplina, mas assim, eu vou focar muito no que a gente precisa para entender a drenagem urbana, sem entrar em muitos detalhes sobre o ciclo da água, que é um ciclo complexo, né? Ele tem vários mecanismos, como vocês podem ver aqui, ó, precipitação, transpiração, interceptação, precipitação, escoamento de troncos. Então, assim, existem vários mecanismos nesse ciclo. A gente aqui vai focar um pouquinho nessa parte mais da drenagem, tá bom? Para a gente poder não se alongar. Mas, vamos lá. O que é importante a gente entender desse ciclo da água para o manejo das águas pluviais, né? Então, a gente tem o primeiro fenômeno importante é a precipitação, né? Que é o que gera as águas pluviais. Essa precipitação, ela pode ser interceptada aqui pela vegetação, né? Então, ao cair sobre a superfície natural, essa água precipitada, ela pode ficar inicialmente retida na vegetação ou outros obstáculos que possam ter aqui no solo, né? Uma vez que ela chega no solo, ela pode chegar tanto aqui pela vegetação, né, escoamento do tronco, quanto diretamente em áreas que não tem toda essa vegetação, a precipitação pode alcançar o solo diretamente, a precipitação diretamente chegar ao solo. Né? E quando ela chega ao solo, ela pode tanto percolar esse escoamento aqui mais subsuperficial, né? Se ela tiver, ou ela pode penetrar mais profundamente aqui para o escoamento de base, onde a gente tem os lençóis freáticos, né, a água subterrânea. Se esse solo ele tiver saturado, né, com uma quantidade de água já grande, essa água ela tende a ter esse escoamento superficial. Né, ele inicia esse processo de superficial. O que seria esse escoamento superficial? Ele forma pequenos talvegues, né, pequenos caminhos dessa água superficial para alcançar os rios, córregos, etc. Né? E aí ele pode encontrar no meio do caminho algumas barreiras, ele pode no meio do caminho também infiltrar para o solo, mas basicamente esses são os elementos principais para a gente entender sobre as águas pluviais. Né? A precipitação, essa infiltração na camada subterrânea, né, para reabastecimento desse lençol subterrâneo, e também o escoamento superficial. A gente vai ver mais para frente que em superfícies impermeabilizadas, né, quando a gente tem essa perda dessa camada aqui do solo e a gente tem uma impermeabilização, esse escoamento superficial ele é maior. Né? Então, a água pluvial, a água vinda dessa chuva, ela não consegue penetrar no solo, né? Ela tem um escoamento superficial direto, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui, né, a gente brinca que fala que é o ciclo da água e o ciclo da contaminação. Porque aí, com o tempo, com a urbanização, a gente vai ver que a urbanização ela é um dos grandes vilões, né, para a alteração do ciclo da água.
Porque com o tempo, com a urbanização, como eu falei anteriormente, as cidades foram crescendo ao entorno dos rios, dos corpos d'água. Então a gente vê assim, uma superfície anteriormente que era coberta de vegetação e dos corpos d'água, foi se retirando essa camada superficial do solo, né, para se fazer essas construções. Então, um ambiente que tinha apenas aquele ciclo da água natural, né, ele começou a ter intervenções humanas, urbanas, antrópicas, né? E isso causou uma série de poluições e alteração desse ciclo da água, alteração desse escoamento de base, desse escoamento superficial, da drenagem dessa água no solo, da permeabilização dessa água no solo e também da recarga dos aquíferos. Os aquíferos, eles são muito importantes, né? A recarga dos aquíferos é muito importante, porque os corpos d'água são formados pelo afloramento desses aquíferos, né? Por meio das nascentes. Então, a gente vê, se a gente tiver pouca infiltração dessa água no solo e recarga dessa água subterrânea, a gente também tem esses problemas. E além desse problema de quantidade de água, né, por conta dessa impermeabilização, a gente tem um problema de qualidade, né? A gente vê aqui ruas mais asfaltadas, né? A ocupação da margem dos rios, a impermeabilização desse entorno, construção aqui de indústrias, né, de plantas industriais, emissões atmosféricas pelos automóveis, a gente já começa a ver mais vias, mais urbanização, né? A gente vê áreas de agricultura com poluições de fertilizantes e pesticidas que podem chegar por fonte difusa aqui no corpo hídrico, né? E aí, contaminação dessa água subterrânea, né? Tanto pela contaminação da drenagem, quanto pela poluição ou descarga dessas indústrias, né? Derramamento no solo pelas indústrias. A gente tem também a parte de navegação, exploração de petróleo. Então, a gente vê assim, várias alterações que foi tendo nas nossas cidades, né, com o crescimento das cidades, que aí mudam tanto a quantidade quanto a qualidade, tanto das águas pluviais, quanto do ciclo da água e das águas fluviais, dos corpos hídricos também, que eles são tanto a água pluvial e a água fluvial, né, o ciclo da água está ligado aos corpos hídricos. Então, esses dois componentes se falam, né, e são interdependentes. E aí, quais são os efeitos dessa urbanização no ciclo hidrológico? A gente vê, assim, quanto mais cobertura natural a gente tem do solo, a gente tem uma evapotranspiração, a gente consegue ter uma boa evapotranspiração, que é feita pelas árvores. A gente tem menos escoamento superficial, porque essa água infiltra para a camada subsuperficial e também para a camada profunda, né, para abastecer as águas subterrâneas. Conforme esse solo vai sendo impermeabilizado, né, vai sendo retirada essa camada natural do solo para construções, né, para urbanização, a gente vai ver uma diminuição da evapotranspiração, porque a gente vai retirando essa camada verde. A gente vai vendo um aumento do escoamento superficial e uma diminuição da infiltração subsuperficial e da percolação profunda, né? Quanto mais urbanização, aqui já está 35% de evapotranspiração, 30% de escoamento superficial, 20% de subsuperficial e a percolação profunda de 15%. Em um ambiente onde 75% a 100% de superfície impermeável, isso é bem comum nos centros urbanos, né, nas grandes cidades, principalmente nos centros urbanos, nos grandes bairros, né? A gente vê isso aqui, essa estrutura é mais comum, né? Então, a gente vê uma diminuição dessa evapotranspiração, a gente quase não tem vegetação, uma diminuição grande dessa vegetação, né? Um aumento bem significativo do escoamento superficial, 55%, porque essa água vinda da chuva não consegue penetrar no solo. Então, diminui muito, principalmente a percolação profunda, né, da água. E o que isso gera, né? Quais são os efeitos dessa urbanização no ciclo hidrológico natural?
né? Então, esse desenvolvimento urbano modifica toda a cobertura vegetal, como a gente falou anteriormente, e aí provoca vários efeitos no ciclo hidrológico, né? Com a urbanização, a cobertura dessa bacia ela é alterada, principalmente por pavimentos impermeáveis, né? E aí o que a gente vê aqui, basicamente, a gente que é engenheiro gosta de um gráfico, né? Então vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de vazão, né? Que relaciona a vazão por tempo, né? E aí ele faz uma comparação do hidrograma de uma área urbanizada, com mais alteração da vegetação, retirada da vegetação, permeabilização do solo, com o hidrograma de uma área não urbanizada, uma área com sua vegetação natural. Então, a gente vê que na área urbanizada, a gente tem um pico de vazão num tempo mais curto, né? Porque essa água, ela não consegue penetrar nas camadas subsuperficiais. Então, elas escoam superficialmente. Isso gera inundações, geram alagamentos, geram deslizamento em costa, entre outros fatores que a gente já viu e a gente vai ver aqui mais para frente. Num ambiente mais urbanizado, essa vazão ela consegue ser distribuída melhor ao longo do tempo. Então, a gente não tem um pico de vazão. Essa vazão ela é distribuída ao longo do tempo, não tendendo a gerar esses picos de cheia, né? Esses picos que geram essas consequências das inundações. E aí os principais impactos causados no ciclo hidrológico pela urbanização, né, no ciclo hidrológico é a redução da interceptação vegetal, como eu falei, se a gente retira a vegetação, se a gente retira as árvores, a gente não tem interceptação vegetal. Consequentemente, a gente reduz também a evapotranspiração, reduz o armazenamento subsuperficial, reduz a infiltração e a recarga dos lençóis subterrâneos, né? Principalmente das vazões de base, aumenta significativamente os escoamentos superficiais e acelera esse escoamento superficial. Como a gente pôde ver ali, a gente tem essa vazão de pico, né? A gente tem esse pico de vazão que é acelerado por conta disso. E aí, a gente falando de urbanização, é muito importante a gente falar da urbanização para a gente entender todo esse sistema, todo esse gerenciamento das águas pluviais. Então, os fatores que mais influenciaram na urbanização, os fatores mais importantes, que mais influenciam, né, nesse processo de urbanização, é o desenvolvimento urbano, né, o crescimento das cidades, a revolução industrial, crescimento da população, né, e com isso, né, com esses dois fatores, 1 e 2, a gente tem, né, aqui o uso e ocupação do solo, né, o aumento da necessidade de uso e ocupação do solo. Tudo isso gera impactos da urbanização no meio, no sistema de drenagem, né, das cidades. E também gera inundações urbanas, que é um dos grandes vilões da drenagem, né, dos sistemas de drenagem, são as inundações e alagamentos. Porque tanto a gente tem consequências para a vida humana, para o meio ambiente, a gente tem muitas perdas, né? Então, são consequências graves que precisam ser atentadas e cuidadas por metodologias, por ferramentas da engenharia. Então, vamos lá. A gente falando um pouquinho de urbanização, desenvolvimento urbano, né? A gente sabe que, principalmente a partir da década de 70, com a Revolução Industrial, a gente teve um crescimento urbano enorme nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, né? Enquanto os países desenvolvidos, essa taxa de crescimento de população estacionou, nos países em desenvolvimento, essa taxa de crescimento só aumenta, né? Cada ano a gente tem um aumento desse desenvolvimento urbano e do aumento da população. Né? Tem um gráfico aqui que a gente consegue ver melhor esse crescimento. Então, aqui, né, nos tempos mais antigos, aí que em 1830 a gente já começa a ter um pequeno pico de crescimento, né? E ele vai tendo, da década de 70 para cima, a gente só tem esse crescimento linear. E a expectativa é que esse crescimento vá até 2150, né? Então, nos países subdesenvolvidos. Então, quando a gente fala de crescimento urbano, né,
de demanda, aumento de população, vários fatores influenciam nisso, né? Então, se eu tenho um aumento da população, eu tenho um aumento de consumo de bens, de matéria-prima, de energia, eu tenho uma necessidade maior de uso e ocupação do solo, de habitação. Então, tudo isso, né, gera consequências para o meio ambiente e também para a nossa vida em sociedade. Né? Então, a gente vê aqui o crescimento da população ao longo do tempo, né? E a previsão para 2050 é de 9,9 bilhões de pessoas, né? Uma projeção. No Brasil hoje, a gente já tem uma característica, né, mapeada pelo IBGE. Isso é um mapeamento de 2010, né, que ainda nem está tão atualizado, mas é os dados que a gente tem. Mas a gente tem cerca de 85% da população vivendo na parte urbana, né, e apenas 15% vivendo na parte rural. Isso justifica, né, os nossos grandes problemas com o sistema de drenagem urbana. Porque para a gente viver nessa parte urbana, a gente precisa ocupar, a gente precisa retirar a cobertura vegetal, a gente precisa do uso do solo, a gente tem um desenvolvimento de grandes indústrias, mineração, agricultura, então tudo isso gera alterações, né, para o nosso meio ambiente. Um outro fator importante, né, que é gerado pela urbanização é o uso e ocupação do solo, que a gente já falou algumas vezes, a remoção da vegetação, impermeabilização, né, que segue esse processo, a regularização das superfícies, tudo isso, e a introdução de sistemas artificiais de drenagem, tudo isso modifica os padrões de escoamento, né, aumenta os volumes de escoamento superficial, concentra picos, né, de vazão na bacia, como eu mostrei naquele gráfico anterior. Então, tudo isso gera picos de cheia, né, e aí geram mais probabilidade de inundações e alagamentos nas cidades, entre outras consequências e impactos dessa urbanização. Aqui a gente tem, brevemente para a gente ver juntos, uma evolução da uso e ocupação de solo numa região aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem em 1970, apenas 32% da cobertura vegetal, apenas 32% dessa área ocupada, né? Apenas 32% ocupada pela urbanização, né? Por construções. Já em 1990, a gente tem um aumento de 43%. A gente pode ver aqui, ó, o crescimento de atividades, empreendimentos ao redor, principalmente na margem dos rios, né, próximo aos rios, dificultando aqui, ó, essa camada verde de infiltração dessa água de chuva, né, que ajuda a conter esses eventos de alagamento, de cheia. E aí, em 2005, a gente já tem 75% desse território ocupado, né? Já vê um grande crescimento da cidade no entorno do rio, pouca cobertura vegetal, pouca infiltração dessa água no solo, que é um grande problema para a gente falar sobre a drenagem urbana. Aqui é mais uma amostra semelhante até a que a gente fez anteriormente, mostrando, né, as várias tipos, né, de uso e ocupação do solo, urbanização, agricultura, o grande necessidade de consumo de água, represamento para geração de energia, desmatamentos, erosão e assoreamento, retificação dos rios, retirada dessa cobertura subsuperficial. Então, a gente vê esses impactos que são gerados, tudo isso, todas essas alterações que são feitas no meio natural, a gente sabe que as cidades precisam se desenvolver, né? Que a gente não pode ficar parado no tempo, as cidades precisam de desenvolvimento. Mas o grande questionamento e o grande questionamento que a gente precisa fazer é como é feito, né, esse crescimento, né? Se esse crescimento, esse zoneamento é feito de maneira programada, planejada, projetada, visando o mínimo de impacto possível,
né? E aí já utilizando as obras de engenharia, ou se é um crescimento desordenado, cada um constrói onde quer, cada empreendimento constrói onde quer, e a gente não tem uma regularização, a gente não tem uma integração dessas informações, e tudo isso gera poluição, gera impactos ambientais gravíssimos, né? Tanto para os corpos hídricos quanto para os nossos centros urbanos. Então, é isso que a gente precisa se atentar. A gente precisa desenvolver, a gente precisa permitir que a cidade se desenvolva, mas sempre pensando nessa equilíbrio, né? Do desenvolvimento com a manutenção da vida, né? E do meio ambiente. E aí, basicamente, aqui tem um ciclo, né, de avanço dos impactos dessa urbanização. Né? A gente vê que esse avanço da urbanização, ele aumenta o consumo de água, né? Porque quanto mais esse crescimento da população, crescimento das indústrias, aumenta o consumo de água, o que diminui cada vez mais a recarga das águas subterrâneas e também reduz o escoamento de base dos rios, né? A gente vê também um aumento de efluente urbano, lançamentos desregulados. A gente sabe que no nosso país a gente tem um grande déficit, principalmente quando a gente fala de lançamento de efluente, né? De coleta de esgoto, né? Apenas 40% da população é abastecida por rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, isso é um grande problema, né? Um grande calo. E como eu falei, os sistemas são interligados, né? Então, se não tem rede de esgoto, as pessoas acabam lançando ou diretamente no rio ou na rede de drenagem. Tudo isso gera um aumento de concentração de poluente no corpo receptor, né? Aumento de carga orgânica nesse corpo receptor, diminuição do oxigênio dissolvido, e com isso, com o aumento de poluentes no corpo d'água, a gente vai ter uma diminuição da biodiversidade, aumento de mortandade de peixe. Vai chegar um momento que essa água ela não vai conseguir mais ser utilizada, né, pela sua qualidade. E a gente vai ter perdas de oportunidade de uso dessa água. E vai gerar cada vez mais o quê? O conflito pelo uso da água. Né? A gente, principalmente agora, a gente está vivendo um momento também de estiagem, um momento bem delicado, né? Muitos corpos d'água já estão em alerta, né, das suas vazões. Então, a gente precisa cuidar disso, né? A água ela é importante para vários outros fatores, né? Em todas as nossas áreas que a gente trabalha, né? Independente da engenharia que a gente for trabalhar, a água ela é o meio essencial para a vida, né? Então, assim, a água precisa ser um dos bens que a gente precisa mais cuidar, né? Dessa composição do meio ambiente. A gente também tem uma outra consequência da urbanização, é o aumento da impermeabilização e redução do tempo de concentração, né? E aí, principalmente, a gente fala da canalização e da ocupação das margens do rio, dessa parte de inundação. Aumento do escoamento superficial. A gente também tem um aumento da erosão do solo e transporte de sedimento, que também influencia nessa qualidade dos corpos receptores, né? E o aumento de frequência das inundações, que também é um grande problema que a gente já viu várias vezes acontecer no estado do Rio de Janeiro, em outras cidades também a gente tem acompanhado, né? Agora, recentemente, a gente tá com essa questão de poucas chuvas, mas há 2, 3 anos atrás, a gente teve uma grande chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente teve grandes consequências dessas inundações. Então, são coisas do nosso dia a dia. Como eu falei anteriormente, apesar de ser uma área que a engenharia sanitária, a engenharia ambiental fique mais à frente, esses problemas aqui, ó, do ciclo da água, da urbanização, ela influencia na nossa vida, né, de maneira geral, como ser humano, como população, né, como cidadão. Então, é muito importante que a gente entenda como as coisas funcionam, e até porque um dia, quem sabe, a gente pode estar lá sendo aquele que projeta leis, aquele que pode fazer alguma ação, algum projeto. E é muito importante que a gente tenha essa noção, né, das necessidades da população, da necessidade do meio ambiente também. E quais são os principais impactos da urbanização? Né?
o crescimento de periferia e estabilização dos núcleos da cidade. A gente vê isso muito grande, assim, né? Principalmente ao longo das margens dos rios. Como a gente falou, esse problema do saneamento, né? Esse déficit no abastecimento de água potável e no recolhimento, na coleta de esgoto, gera com que essa população mais humilde ocupe de maneira desordenada as margens dos rios e as áreas de encosta, principalmente as margens dos rios, porque eles vão ter acesso a poder captar água e lançar diretamente o efluente, né? Então, facilita, entre aspas, né? No caso, é uma área para eles, né? Para uma população de baixa renda que não tem esse atendimento do saneamento, é uma área estratégica para eles, mas a gente sabe que as consequências podem ser graves, né? Numa inundação, numa cheia, proliferação de vetores, desmoronamento. Então a gente vê essa ocupação desordenada, sem adequada infraestrutura, principalmente nas margens e nas encostas. A contaminação das fontes de abastecimento e degradação ambiental, né? Que a gente vê aqui os corpos de água poluídos pelo lançamento de resíduos, solos poluídos, lançamento de esgoto sanitário, esgoto de resíduos, lançamento de resíduos sólidos, né? Tanto nos rios, quanto nas margens, quanto no solo. A gente também tem intervenções urbanas físicas, né? No curso d'água, a gente vai ver umas fotos mais para frente. Instalações de pontes, aterros, travessias, sem projeto, sem avaliação, né? Então, isso pode gerar também consequências graves, né, para a população do entorno, para a população ajusante. E também a gente tem a grande consequência das inundações urbanas, que a gente já vem falando ao longo da apresentação. Agora entrando assim mais no sistema depois que a gente trouxe essa contextualização, né, da urbanização, crescimento demográfico, crescimento da população, ciclo da água, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o sistema em si, né? O que é o sistema de drenagem, como ele se compõe, do que ele se compõe. Muitos elementos a gente vê no nosso dia a dia, né? O andar na rua, o caminhar, ao passar por um corpo hídrico, mas agora a gente vai dimensionar isso, né? A gente vai explicitar, quer dizer, essas informações, né? Então, assim, uma das definições do sistema de drenagem urbano, né? Ele é entendido como um conjunto de infraestrutura existente em uma cidade para realizar coleta, transporte e lançamento final das águas pluviais. Ele tem algumas finalidades, a gente botou aqui algumas principais, né? A primeira que é coletar e dispor adequadamente as águas pluviais. A segunda é prevenção de cheias e erosões. A terceira, cuidado com o meio ambiente e saúde, né? Evitar essa proliferação de vetores, desmoronamento de residências, etc. E também a preservação das várzeas não urbanizadas, né? A gente vai falar um pouquinho disso com mais cuidado mais para frente. Então, basicamente, o objetivo, né, e a finalidade do sistema de drenagem urbana é esse. Esse sistema de drenagem urbana, ele pode ser dividido em dois grandes subsistemas, né, para a gente entender melhor. O primeiro é a microdrenagem, né, que ela basicamente é o sistema de condutos pluviais que captam esse escoamento superficial nas áreas de loteamento, vias públicas, áreas urbanas. Eles são constituídos pelas redes coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjeta, boca de lobo e meio-fio. E aí também tem a macrodrenagem, né, que é a hidrografia natural. Os canais de drenagem é a hidrografia natural. Os próprios corpos d'água, né, eles são dimensionados para receber essas águas das microdrenagens e também para receber grandes intervenções, como retificação, canalização e diques. Essa macrodrenagem é constituída pelos principais talvegues, fundos de vales, cursos d'água, etc. A gente vai especificar mais à frente o que é basicamente cada um. Aqui a gente tem uma imagem que nos ajuda a entender o que é a microdrenagem e o que é a macrodrenagem. Elas se falam, né, entre elas, são sistemas
que se falam entre si, mas aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que funciona. O sistema de microdrenagem coleta essa água de chuva no meio físico urbano. Então, quando a gente vê, a gente vai mostrar mais para frente também, as sarjetas, bocas de lobo, que a gente vê assim nas ruas, elas têm essa função da microdrenagem. Todas essas águas pluviais captadas são encaminhadas até uma galeria de água pluvial. Essa galeria de água pluvial, ela geralmente, né, tem como destino final o lançamento num curso d'água, num corpo hídrico. Então, é lançado nessa parte de macrodrenagem. Então, a microdrenagem é um recolhimento aqui, né, no meio urbano da população, e a macrodrenagem é o que diz respeito aos cursos d'água, aos talvegs, essa canalização do curso d'água, porque tem a urbanização aqui, então precisa canalizar para essa cheia não chegar aqui, tem um projeto de engenharia, enfim. Então, a microdrenagem, basicamente, ela tem como função coletar essa água de chuva do meio urbano, evitar os alagamentos, né, ao longo desse perímetro urbano das cidades, oferecer segurança, né, à população e ao meio ambiente, e também reduzir os danos de perdas materiais, físicas e de vidas humanas. Então, basicamente, esse é o sistema de microdrenagem. E o que compõe o sistema de microdrenagem? A gente consegue ver isso muito claramente no nosso dia a dia, né? Quando a gente, nas nossas casas, nos nossos prédios, a gente tem esse condutor de águas pluviais, né? E aí, aqui na calçada tem uma caixa de areia. Dessa caixa de areia, essa água passa por um coletor, vai para a caixa de ralo. Da caixa de ralo vai para o coletor público e chega à galeria de água pluvial. Em alguns pontos da galeria, a galeria basicamente ela recebe água pluvial captada em toda a superfície, né? E ela direciona diretamente ao destino final. Elas são localizadas no eixo da rua, né? E elas são dimensionadas com escoamento de superfície livre, né? Já os postos de visita, né, eles são colocados em pontos estratégicos. Aqui a gente tem um corte mostrando o posto de visita, mas ele é previsto para inspeção e manutenção da rede, né, dessa galeria. E ele geralmente é colocado quando há mudança da seção transversal, ou da declividade, ou da direção da galeria, né, em locais de confluência do escoamento. Então, e o espaçamento, né, de um posto de visita para outro é definido pelo município. Então, varia para cada município, né, esse distanciamento. Mas o posto de visita é muito importante para essa inspeção e manutenção desse sistema de drenagem. Às vezes tem algum entupimento, algum problema de manutenção mesmo, que precisa ser acessado essa galeria, e esse acesso é feito pelo posto de visita. Aqui a gente tem outros elementos, né, do sistema de drenagem, que tem a via pública e tem a sarjeta, que é bem comum, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? As sarjetas são faixas da via pública paralelas e vizinhas ao meio-fio, né? Uma calha receptora de águas pluviais que incidem sobre as vias públicas e lotes que não se comunicam por rede de ramais prediais. Então, ela recolhe mais as águas, né? Que não. Aqui a gente viu, no slide anterior, a gente viu o recolhimento de construções, de ramais prediais, de casas. Aqui é mais da via pública, né? A captação desse escoamento superficial de águas pluviais da via pública, né? Por meio das sarjetas. E aí, com o auxílio, né? A sarjeta, ela tem o auxílio das bocas de lobo, né? A boca de lobo é bem comum também que a gente vê, né? São elementos com finalidade de captar a água das sarjetas e conduzi-las até as galerias ou tubulações subterrâneas, para que não venham invadir o leito das ruas, né? Para que essa água não invada essa parte aqui. É bem comum que a gente veja invadir por conta que
a gente ainda tem uma cultura muito ruim de resíduos sólidos, né, de lançamento de lixo nas ruas, então acaba por dar o entupimento aqui dessas redes, mas o objetivo dela é que ela possa receber esse escoamento, né, das águas pluviais das ruas, das sarjetas, não permitindo que essa água cause alagamento nas ruas, na via pública. Aqui a gente tem alguns tipos, né, de boca de lobo. A gente não vai entrar no dimensionamento e tal, a gente só vai falar de maneira geral mesmo. Aqui tem um corte, né, com vista da rua, para a gente entender melhor como é que funciona. Então, a gente tem as sarjetas, tem as bocas de lobo. Dessa boca de lobo tem um tubo de ligação para galeria de água pluvial e aqui tem um poço de visita, né, que a gente chama de galeria de água pluvial ou rede de drenagem. É a mesma coisa. Um outro corte interessante que a gente fez, né, que a gente tem essa imagem aqui, porque a gente não consegue ver essa parte, né? Então, a boca de lobo, a sarjeta, a gente consegue ver melhor e entender. Isso aqui é o sistema ideal, né, que deveria ser em todas as partes da cidade, do estado, em todos os municípios, né? Acho que a Ana Silvia, numa outra aula, falou para vocês sobre o sistema separador absoluto e o sistema unitário, né? Teoricamente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente deveria ter como primazia o sistema de separador absoluto, que é essa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que a gente tem uma rede distribuidora de água potável aqui, ó. Então, esse aqui é aquele primeiro pilar lá do saneamento básico, abastecimento público. A gente teria uma rede coletora de esgoto, né, que coletaria o esgotamento sanitário, que está lá também o segundo pilar do saneamento básico, e uma rede de drenagem de água pluvial, ou rede de drenagem pluvial. Esse é o sistema separador absoluto, né, que cada tubulação faz a sua função. Só que, como a gente já falou anteriormente, a gente tem um déficit principalmente, a gente tem déficit de abastecimento de água potável, mas ela é bem insignificante diante do déficit que a gente tem da rede de coleta de esgoto. Né? A gente sabe que a maior parte da população não tem essa rede de coleta ou não tem rede de coleta e tratamento. Então, o que acontece? Muitas vezes existem ligações irregulares do esgoto até a rede de água pluvial, né? Porque a gente tem ausência disso daqui, ó. Eu não tenho isso daqui em alguns lugares. E aí se utiliza da rede de água pluvial com umas duas funções. Isso é o sistema unitário. Mas o sistema unitário, ele funciona quando ele é projetado, a rede é projetada para receber tanto água pluvial quanto a rede de esgoto. No nosso caso, não é projetado. Então, a gente sabe, o que acontece é que acaba que esse efluente é lançado aqui nessa rede de água pluvial, podendo causar vários impactos, né? Como porque os esgotos sanitários, eles têm uma quantidade de sólido, de matéria orgânica muito grande. Então, pode gerar odor, obstrução desse canal. A gente pode... acúmulo de sólidos, né, ao longo desse canal. Aí, proliferação de vetores de odor. Pode dar problemas ao longo da rede, né, de interrupção da rede, corrosão, enfim, existem vários problemas nisso, mas isso é uma realidade, infelizmente, né? Isso ocorre muito, o lançamento de esgoto diretamente na rede de drenagem. Isso aqui é um ecofiltro, né? Em alguns pontos, se tem esse ecofiltro, ele ajuda no recolhimento desses resíduos sólidos, para que esses resíduos sólidos não cheguem à rede de drenagem, né? E aí acaba acontecendo a mesma coisa, né? A gente pode ter entupimento da rede, a gente pode ter proliferação de vetores, odor, etc. Então, esses ecofiltros são instalados para reduzir esses resíduos e diminuir o entupimento desses locais onde eles são instalados. Não são instalados em todas as unidades, só apenas em algumas, mas é uma medida que seria super eficaz, mas também uma medida de conscientização da população de não jogar os lixos nas ruas.
E aí a gente falou um pouquinho da microdrenagem, né, que tem todo esse sistema até chegar às galerias pluviais. E depois a gente tem a macrodrenagem, né, que ela tem alguns componentes, né? Aqui a gente está mostrando um pouquinho da canalização, né, e da recuperação das áreas de fundo. Essa foto é um exemplo, né, de recuperação das áreas de fundo, desassoreamento do rio. E também a gente tem a macrodrenagem utilizando comportas, né, para regularizar essa vazão, para não ter picos de cheia, de inundação e alagamento. Aqui a gente pode ver, ó, aqui no cantinho, que possivelmente essa região não tem esgotamento sanitário. Então essa rede, essa galeria chega com contaminação também do esgoto. A gente vê aqui pela cor, possivelmente, né, pela cor da água e pela coloração aqui dessa rede, tem a colaboração do esgoto. Então, assim, é o que a gente falou, né? Ocupação das margens, ó, impermeabilização das margens, canalização do rio. Então, são várias questões, né, quanto a nossa sistema de drenagem ao longo dos corpos hídricos que a gente vai vendo. Esse conceito aqui é um conceito muito importante da gente entender, porque geralmente a gente usa as definições de enchente, inundação e alagamento como se fosse a mesma coisa, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente usa a mesma nomenclatura para classificar todos esses fenômenos. Na verdade, eles são fenômenos distintos, né? E aqui a gente vai explicar brevemente, rapidinho, né, o que é cada um, para a gente poder entender e aí poder usar o termo certo das próximas vezes, quando a gente for falar, ou quando a gente ouvir uma reportagem, uma matéria, a gente saber, né, direitinho do que se trata, do que está se tratando. Então, a enchente, né, ela é oriunda da cheia, do aumento temporário do nível da água do canal. Geralmente, o rio, ele tem uma vazão mínima, né? Uma vazão ecológica, uma vazão de base, que a gente chama, né? No seu período de estiagem, ele tem essa vazão aqui, que a gente chama situação normal. A vazão normal de funcionamento dele, de manutenção dele, numa situação de estiagem, né? E aí, quando a gente tem um aumento temporário de chuva, né? Aqui tem a chuvazinha, ó. A gente tem um aumento dessa vazão, né? Então, se está chovendo aqui, eu vou ter um aumento da vazão, dessa lâmina d'água, dessa cota dessa vazão. E aí ele vai atingir a cota aqui do canal, ó. Então a enchente é um fenômeno natural, né, oriundo dessa chuva caindo no corpo hídrico, está na sua situação de estiagem, mas conforme a chuva ele teve uma cheia e aí a gente chama de enchente. Ela não chega a pegar, ó, o leito maior do rio, né? Mas ela fica aqui nessa cheia. A inundação, ele é um transbordamento das águas do canal de drenagem, atingindo as áreas marginais, a planície de inundação e as várzeas. Então, a inundação é quando essa água, ela transpassa, ó, o leito maior, e aí ela atinge a planície de inundação e as áreas de várzea. Quando a gente tem uma ocupação aqui nesse entorno, por isso que a gente tem, né, a gente diz que o rio é uma APP, né, que não pode ser construído, o rio deveria ter, né, uma preservação da área ambiental dessa vegetação aqui no seu entorno por conta disso. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Nas cidades a gente vê uma grande ocupação dessas margens. E aí, nesse caso de uma enchente, de uma cheia, desse transbordamento dessa água, essas áreas acabam por ser atingidas, né? E aí a gente já sabe as consequências disso. O alagamento é o acúmulo de água nas ruas, nos perímetros urbanos. Ele pode ser tanto decorrente de problemas daquele sistema de microdrenagem, de macrodrenagem que eu falei para vocês, mas também pode ser consequência dessa inundação. Então, se eu tenho aqui cada vez mais chuva e está inundando cada vez mais, essa água vai chegar ao perímetro urbano. Então, esse é o alagamento, né? Que ele pode ser tanto oriundo dessa inundação, quanto também de problemas de manutenção da boca de lobo, né, problemas na nossa galeria de água pluvial, entupimento. Então, essa água
ao invés de seguir o seu fluxo, ela retorna, né? Então, gerando um alagamento. Ela não consegue percolar por esse sistema de engenharia de microdrenagem. E aí, basicamente, o que a gente precisa falar? A gente precisa entender sobre o controle das inundações urbanas, porque as inundações urbanas são uma das grandes consequências, né, negativas, e a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente já viu isso em outros anos na nossa cidade acontecer. Então, a gente precisa entender o que é e como minimizar esses impactos, mas também a gente precisa entender por que esses processos ocorrem, né? O que é feito, quais são os impactos, quais são as causas, né, desse impacto de inundações urbanas. A gente sabe que basicamente as inundações urbanas elas são geradas, são geradas, né, por dois processos que eles podem ocorrer tanto isoladamente quanto de maneira integrada. O primeiro é a ocupação das áreas ribeirinhas. Né? Geralmente, como eu falei, o rio possui dois leitos, o leito menor, que é essa vazão de base, né? Que ele fica a maior parte do tempo, no tempo de estiagem e tal. E tem o leito maior, que ele é inundado em média a cada 2 anos ou pode ter suas alterações. O impacto devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior, né? E aí fica sujeito a enchente. Por quê? Subiu o nível, né, da água de enchente. Se eu tenho isso aqui ocupado, essas águas vão chegar a essa população aqui. Não tem jeito. E o que isso pode gerar? Né? O que essas inundações geram, principalmente para essas populações colocadas, que estão ocupando as margens dos rios? Contaminação por doenças de veiculação hídrica, acaba por contaminar a água por conta dos resíduos, por conta dos efluentes. Pode haver perda material ou humana, dependendo do fluxo dessa água, da velocidade da água. E também interrupção da atividade econômica. Se além de casas aqui, podem ter empreendimentos, indústrias, entre outras atividades econômicas, né? Mineração, agricultura, etc. Então, esse aqui é um caso que aconteceu no Rio Iguaçu, né? Lá na cidade, nas cidades de União da Vitória e Porto da União. Aqui a gente pode ver o rio, né? O Rio Iguaçu. E aqui as suas margens totalmente ocupadas, dos dois lados praticamente. Né? E aí teve uma chuva grande em 1983, teve a cheia desse corpo hídrico, né? O aumento da lâmina desse corpo hídrico, e atingiu a cidade, ó, gerando as enchentes, inundações e até os alagamentos aqui, ó, ao longo da cidade. Então, a gente precisa ter um olhar atento, né, para isso. A gente não precisa ter um olhar atento para o cuidado dessa ocupação das margens dos rios. Tem uma coisa assim que é fundamental, né, é a integração dos órgãos. A gente também tem um problema grande de governança, né, desses sistemas de saneamento, porque o abastecimento de água e de esgoto, ele é função do Estado, né? E a drenagem urbana fica a cargo do município, né? Do plano municipal. Então, por muitas vezes, esses órgãos, esses entes não se falam, né? A gente, lá no INEA, faz esse mapeamento da faixa marginal de proteção dos rios, né, desse cuidado do margem do rio, mas a gente é Estado, aí não tem uma conversa com o município, que é o que permite que tenha a rede de drenagem. Então a gente vê essa dificuldade de comunicação da governança, né, dos entes. Também um outro problema da ocupação das margens, né, é a ocupação das encostas. Né? A gente vê o risco de deslizamento das encostas, inundação das áreas ribeirinhas, né? Ocupação no período seco. No período seco eles conseguem ocupar. No período de chuva acaba tendo por consequência, a gente já sabe. Geralmente, como a gente já falou, são populações de baixa renda. A gente viu isso muito claro na cidade de Niterói, né? Naquela chuva de 2010, na cidade de Petrópolis, Teresópolis, naquela chuva que teve bem grande em 2010, não sei se vocês se recordam, né? Que foi bem grave, fechou toda a cidade, ficou um dia fechada. A gente teve o Morro do Bumba, né, o deslizamento lá na cidade de Petrópolis. Depois a gente teve em Ilha Grande também,
esses deslizamentos. Então, assim, isso é muito importante, é algo que a gente precisa se atentar. Mas é uma política que precisa, né, a gente precisa ter um investimento maior em habitação, né, em gestão desse zoneamento urbano de habitação. A gente vê que as habitações, elas geralmente estão nessas áreas mais de risco, principalmente a população mais humilde. Então, a gente precisa ter um investimento público, né, em realocação dessa população, para que a gente possa recuperar essas margens de rio, essas encostas. Mas a gente precisa de investimento público, de educação ambiental, a gente precisa de cuidado com a população para que isso possa ser atendido, né? A gente precisa que essas pessoas tenham saneamento, que elas sejam abastecidas por água, que elas tenham uma vida digna, né? Que sejam tiradas dessa situação de perigo, de risco, mas que elas possam também ser colocadas em uma situação digna. Uma outra questão importante, né, que gera, que pode ser um dos grandes geradores das nossas inundações urbanas, como a gente já falou anteriormente, é a urbanização. A gente vai repetir aqui várias vezes, né? Ocupação do solo, com consequente impermeabilização das águas de superfície, implementação de redes de drenagem, faz com que a gente tenha essa magnitude e frequência das inundações, né? A gente aumenta esse pico de chuva, então tem uma chuva muito recorrente, a gente tem uma chuva muito forte. Com a impermeabilização, a gente tem aquele pico, né, que a gente viu lá, aquele pico de chuva, a gente não tem infiltração da água no solo, a gente não tem percolação dessa água para as camadas subterrâneas, a gente não tem as vegetações para proteger que essa água chegue, escoe, né, que ela possa ser retida pela vegetação. Então, a gente acaba tendo como consequência esses picos de inundação. E também, né, a gente sabe que existem algumas obstruções, alguns projetos mal feitos, né, mal calculados, de aterros, pontes, drenagens inadequadas, gerando entupimento nos condutos e assoreamento. Isso tudo aumenta também essa consequência de inundação. Aqui a gente tem algumas fotos, só para exemplificar o que a gente falou, né, da causa dessas inundações. Aqui a gente pode ver um Fusca obstruindo a drenagem urbana. Então, esse Fusca foi lançado, foi parado dentro do corpo hídrico, possivelmente um acidente, enfim. E aí ele está obstruindo a passagem, né, da rede de drenagem. Então, num período de chuva muito grande, a água que deveria percolar por aqui, que deveria ser escoada, né, por esse conduto, ela não vai conseguir passar. E aí a gente vai ter uma consequência do alagamento, né, da cidade e tal. Aqui a gente vê construções de viadutos, pontes irregulares, né? Aqui a gente já vê deterioração, acaba gerando assoreamento, perigo para a comunidade do entorno, dificuldade do fluxo dessa água, né? Porque a gente vai estar com assoreamento e obstrução. Aqui a gente também vê o assoreamento, a gente vê resíduos sólidos aqui, sendo lançados nessa encosta que chegam no corpo hídrico. Então, a gente tem problemas tanto na qualidade quanto na quantidade desses recursos hídricos, né? Não é só na qualidade nem só na quantidade. A gente tem problemas na quantidade, na qualidade e também no escoamento dessas águas pluviais urbanas, né? Se eu tenho aqui resíduos sólidos, isso vai gerar assoreamento no meu rio também. A gente aqui também vê obstrução, né, dos canais, ocupação da margem dos rios pela população ribeirinha. E como é que a gente faz? O que a engenharia tem, né, como medida para ajudar no controle, né? Quais são as medidas tomadas pela engenharia para ajudar no controle dessas inundações? Né, a gente fala que são adotadas medidas de correção e prevenção que visam minimizar os danos da inundação. O ideal é que sejam feitas medidas de prevenção, né? Que a gente não precise ter medidas de correção. Mas, infelizmente, isso ainda não é uma realidade, né? A gente tem algumas medidas de prevenção, né, em algumas áreas, mas em muitos casos a gente precisa usar as medidas de correção. Então, essas medidas de controle, elas basicamente se dividem em dois grandes grupos, né? Medidas estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais, elas podem ser intensivas e extensivas.
A gente vai explicar um pouquinho o que é cada uma delas, né? As medidas estruturais são aquelas que apresentam a nova visão de convivência às cheias urbanas. Elas propõem uma redução e um tratamento do escoamento superficial causado pela urbanização. Né, o papel dessas medidas estruturais é proporcionar soluções técnicas, né, de retenção, infiltração e abatimento desse escoamento superficial. A gente sabe, né, que os sistemas de drenagem muitas vezes são mal projetados e acabam acelerando o escoamento e conduzem rapidamente esse volume para os grandes canais fluviais. Né? Então, as medidas estruturais, elas basicamente visam em retardar e reduzir esse escoamento, né? Com a ajuda de dispositivos de controle, canalização bem dimensionadas e estruturas de retenção de deflúvios. Elas podem ser medidas intensivas e extensivas. As medidas intensivas, elas visam a aceleração do escoamento, né, por canalização e obras correlatas, visam um retardamento do fluxo, por meio de reservatórios, bacias de detenção e retenção, e restauração das calhas naturais, e também o desvio do escoamento, por túneis de derivação e canais de desvio. E tem as medidas extensivas, que são medidas aos pequenos armazenamentos disseminados na bacia, né, visando a recomposição da cobertura vegetal e também controle da erosão do solo ao longo da bacia de drenagem. Então, são medidas que visam assim, o controle da bacia hidrográfica de maneira geral, né? Não só naquele ponto específico, mas na bacia hidrográfica, na gestão integrada dessas águas pluviais. Já as medidas não estruturais, elas têm um caráter mais legal, institucional, né? Não são medidas de engenharia prática, né? Não são sistemas práticos. Ela tem um caráter legal, institucional. Né? Elas procuram tem como objetivo assim, disciplinar, né, a urbanização de forma a minimizar o regime hídrico das bacias. Procuram, sem alterar a morfologia, reduzir os impactos na aplicação de medidas e princípios que visam reduzir os riscos hidrológicos e a interferência causada pelas ações antrópicas, né, nas condições naturais. Como exemplo, a gente tem ações de regulamentação, desocupação de solo, zoneamento urbano, zoneamento urbano, né, das cidades, construções à prova de inundação. Então, as novas construções já contempladas dessas medidas, à prova de inundação, com reciclagem dessas águas pluviais, com estruturas já feitas para que essas águas não cheguem de maneira que vá prejudicar ao meio ambiente. Educação ambiental voltada a controle da poluição difusa, erosão e lixo, seguro inundações, e também esse sistema de previsão de alerta, que no Rio a gente tem, né, pela Defesa Civil. A gente consegue baixar um aplicativo e aí recebe a mensagem, né, se a área está de risco, quais são as áreas de risco daquele dia, se tem risco de chuva, se não tem. E os sistemas de alerta são muito importantes, né, principalmente para essa população que mora em áreas de encosta, em áreas de risco, para se planejar, mas além disso, a gente precisa de um movimento constante, né, de efetividade, de participação da população, de fiscalização e também de educação ambiental, né, para que as pessoas possam entender a importância de seguir essas regras quando elas são alertadas. Aqui tem um resumão, né, do que a gente falou. Então, as medidas não estruturais, elas basicamente são baseadas pela legislação, racionalização do uso do solo urbano, educação ambiental, tratamento do fundo de vale. E tem as medidas estruturais, que elas podem ser por meio de bacias de detenção, retenção, infiltração, obras lineares, trincheiras, vales, valetas, pavimentos, revestimentos permeáveis, pavimentos de reservatório, e obras pontuais, né? Poços de infiltração, telhados e técnicas adaptadas à parcela.
A gente aqui vai falar um pouquinho rapidamente sobre técnicas de controle de inundação. A gente tem basicamente 2 tipos de técnica, né, que são consideradas aqui nos nossos estudos. São as técnicas convencionais e de canalização, né, que também pode ser chamado de drenagem convencional. Essa técnica visa apenas a adaptação do sistema de drenagem a um padrão de escoamento, né, e pelo processo de urbanização e alteração do solo. Ela basicamente retira a água que está naquele ponto e aí conduz essa água para jusante, mas não tem medidas integradas. Então, muitas vezes, como consequência desse escoamento apenas por canalização ou tubulação, há uma transferência dessa inundação para jusante. Então, você resolve o problema naquele ponto, mas vai transferir esse problema para outro ponto, né? Necessidade de investimento nas áreas baixas da bacia, conforme eu falei, né? Quando a gente fala de obras de macrodrenagem, né, dos corpos hídricos, a gente precisa pensar na bacia hidrográfica. Não posso pensar num rio sozinho, né, na bacia hidrográfica. Então, nas áreas mais baixas, onde eu tenho a concentração maior dessa vazão de água, eu preciso de investimentos, de obras de engenharia, de investimentos para que essa vazão não atinja pico e aí eu transfiro essa inundação de um ponto para o outro. Essa drenagem convencional também tem uma necessidade recorrente de readequação da rede de drenagem e também, muitas vezes, a necessidade de realocação das famílias instaladas na área de risco, né? Quando eu tenho canalização e etc. Aqui, basicamente, a gente tem exemplos de técnica convencional, basicamente por meio de canalização, retificação do rio. E a gente tem também as medidas conservacionistas ou compensatórias, né? A gente chama de drenagem sustentável ou manejo sustentável das águas pluviais. São tratamentos sistêmicos da bacia, eles pensam, existe uma gestão nas inter-relações dos sistemas. Como característica disso, a gente tem uma visão da bacia hidrográfica como um sistema complexo. Se pensa na bacia hidrográfica de maneira geral, conforme eu falei anteriormente, né? O impacto ele não pode ser transferido de um ponto para o outro, ele precisa ser pensado ao longo daquela bacia para que não impacte em nenhum ponto daquela bacia, né? Ele tem como característica também a drenagem urbana como um problema de alocação de espaço. Ele visa a reabilitação e a manutenção do ciclo hidrológico natural, né? Eles são previstas muitas medidas não estruturais, né, dentro desse manejo sustentável de águas pluviais, educação ambiental, sistema de alerta de inundação. São utilizadas muitas técnicas compensatórias na drenagem urbana. Também tem interrelação com planos urbanos e o plano diretor urbano, né? O plano de drenagem, o uso do solo e meio ambiente. Então, todos esses fatores se falam, né? Eu não penso só na drenagem, eu vou pensar na drenagem, na habitação, no uso do solo, no meio ambiente. É um sistema que pensa mais na gestão como um todo, na gestão de água pluvial como um todo, numa bacia hidrográfica, né? Pensando na melhoria não só de um ponto, mas medidas que vão modificar e melhorar toda aquela bacia hidrográfica. E como exemplo dessas técnicas, né, a imagem não está muito boa, mas é bem interessante assim, a divisão que eles fazem, né? Existem vários tipos de controle que podem ser feitos, né, para melhorar essa gestão integrada, né, esse manejo sustentável das águas pluviais. A gente tem um controle diretamente na fonte, né? Por meio de telhados verdes, que são dispositivos de infiltração, coleta de água de chuva para uso próprio. Também tem um controle no local, utilizando pequenas bacias de detenção, pequenas bacias de retenção ou dispositivos de infiltração, trincheiras de infiltração e etc. Vou mostrar a foto mais para frente. Tem essa metodologia de técnica sustentável de transporte lento, utilizando valas, ramificações, renaturalização, aqui você vê a renaturalização da área verde no entorno dos corpos hídricos e aumento da rugosidade dos canais para diminuir essa velocidade,
né, para que essa velocidade, para que o fluxo dessa água seja mais lento e a gente não tenha pico, não atinja picos mais rápidos. E também controle de jusante, então eu não transfiro apenas a água de um ponto para o outro. Além disso, eu tenho todo o controle da minha bacia de maneira geral, o controle a jusante dessa água, né, utilizando pequenas bacias de detenção, pequenas bacias de retenção, wetlands. Então, assim, é uma medida que você visa de maneira geral essa gestão integrada, né? Você pensa na cidade como um todo, né? Na bacia hidrográfica como um todo. Você gere tudo como um sistema único, né? E aí você não transfere seu problema. Você resolve ele, minimiza esses impactos da melhor maneira possível. Aqui a gente trouxe uma fotinho só para mostrar o telhado verde, como é que funciona, né? Também as valetas de infiltração, que são muito importantes, está sendo bem utilizado, principalmente nos meios urbanos, para melhorar, diminuir esse escoamento superficial, né? E melhorar a infiltração da água pluvial no lençol freático, né, para reabastecimento desse lençol freático. Essa valeta pode ser aberta, né, ou pode ser assim, mais com a vegetação mesmo. E outro instrumento importante, a gente já está acabando, mas rapidinho, é o plano de manejo de água pluvial, né? A gente precisa dessas medidas não estruturais também, né? Então, o plano diretor de drenagem, de manejo de águas pluviais, ele é de suma importância para o desenvolvimento urbano, né? E ele precisa planejar a distribuição de água no tempo e no espaço, né? Pensando também na ocupação urbana, no bem-estar social e na preservação ambiental. O ideal é que a elaboração desse plano seja com a participação das secretarias municipais, abrangendo o máximo de profissionais possíveis, e tem comunidade de planejamento a bacia hidrográfica, né? A gente não pensa num rio sozinho, a gente pensa na bacia hidrográfica como um todo. Os principais norteadores dos planos é o desenvolvimento urbano de baixo impacto, controle de escoamento na fonte, né? Redução do escoamento superficial, que é muito importante. Então, aumento da infiltração da água, aumento da evapotranspiração, armazenamento temporário dessa água. E os objetivos? Reduzir o prejuízo decorrente das inundações, melhorar as condições de saúde da população e do meio ambiente, planejar mecanismos para manejo sustentável e distribuição de água pluvial no tempo e no espaço, ordenar a ocupação das áreas de risco e mitigar os impactos da urbanização. Eu trouxe aqui rapidamente para a gente falar um estudo de caso, né? Foi a revitalização do rio, esse rio difícil de falar, Cheong, não sei se é assim que se fala, mas é um rio que ele fica em Seul, né, na capital da Coreia do Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um estudo de caso bem conhecido, mas é um exemplo para a gente, né, aqui no Brasil, é um exemplo de recuperação e revitalização de um corpo d'água. Esse rio ele era muito importante para a população coreana, né? Ele abasteceu a população de água potável por muito tempo, por muitos anos. Só que no século XX ele virou uma vitrine de flagelo local, assim que eles chamam, né? Com a separação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul após a Segunda Guerra Mundial, esse rio ele foi ocupado pelos imigrantes, né? E se instalaram ao seu entorno. Então, vou até passar aqui, que dá para ver melhor. Eles se instalaram aqui, ó, no seu entorno. E aí, aqui já se começa a ver uma diminuição da vazão desse rio, né? Por conta do consumo, da ocupação aqui do entorno, a gente não tem mais a regularização. Esse rio ficou altamente poluído. E virou um grande problema de saneamento público, né? Saneamento para a cidade de Seul. E aí, com acelerado de industrialização, na década de 70, fizeram um viaduto em cima do rio. Então, canalizaram o rio, ó, retificaram o rio e construíram um viaduto aqui em cima. Com isso,
né, com a construção desse viaduto, com a impermeabilização desse solo aqui no entorno, esse rio não tinha dificuldade de receber a vazão de chuva, né? Não tinha escoamento que chegasse aqui. Então, com o tempo, esse rio acabou sendo tampado por uma grande avenida, ele secou e deixou de ser parte integrante, né, da cidade, né? Ele não ficou nem à vista dos habitantes. E aí começou a crescer também a parte de comércio, vendedoras ambulantes no local. Em 2002, o prefeito resolveu revitalizar esse canal, né? Ele começou as obras, tirou o viaduto e a avenida, né? E aí decidiu realocar os comerciantes irregulares daqui para revitalizar esse rio para que virasse um atrativo turístico e de bem-estar para a população. O rio já não tinha mais água, e vou passar aqui para vocês verem. Ó. O rio, ele já não tinha mais água, né? Porque ele tinha secado. Mas essa água foi reposta e ela se mantém limpa ao longo do seu curso. Não tem contribuições de poluição difusa, não tem contribuições de lançamentos irregulares. O rio se mantém limpinho, né? Ele desde da sua nascente até a foz. Então, essas obras foram concluídas em 2005 e a população coreana passou a entrar em contato com o arroio, transitando no seu entorno, usufruindo do espaço de lazer. Esse rio foi revitalizado, trouxe bem-estar para a população, trouxe qualidade de vida para a população, né? Não tinha mais odor, não tinha mais poluição, é um espaço onde as pessoas podem circular, podem ter o seu momento de descanso, de lazer, né? E é um grande exemplo, né, de que se houver investimento público, né, se houver desejo político, é possível realizar, né, a engenharia, as obras de engenharia, existem mecanismos, existem medidas, existem soluções, só é necessário que a gente tenha investimentos, né, investimentos financeiros, investimentos políticos, para que a gente possa realizar e revitalizar os nossos corpos d'água. O que a gente vê, a gente fala, o Brasil tem muita água, né, mas infelizmente a gente está com comprometimento da qualidade dessas águas, né? A gente já explicou aqui por vários motivos, várias fontes de poluição, né? As nossas águas pluviais também contaminadas pela a poluição urbana, né? O lançamento, contaminação dessas águas de drenagem pluvial, de esgotamento sanitário que não tem rede de coleta. Então, assim, é necessário que se faça esse investimento, né? E é possível, né? A gente olha para esse exemplo e vê que é possível revitalizar, é possível trazer bem-estar, porque o Rio é isso, né? Lá no início, quando a gente começou a falar da urbanização, do crescimento das cidades, a gente falava, a humanidade sempre teve essa relação com o Rio, né? De trazer paz, de trazer bem-estar, de trazer segurança para a população. Só que, infelizmente, com o tempo e com essas alterações, a gente vê que isso foi se perdendo, né? Então, acho que eu trouxe esse exemplo para a gente ver que é possível, né? Que a engenharia tem avanços, tem metodologias que podem ajudar e auxiliar nessa revitalização. O último assunto, eu juro que está acabando, é bem rapidinho. Eu não vou entrar em detalhes neles, mas eu quis deixar a apresentação aqui para vocês verem, né? Que é a gestão de risco de inundação. Quando a gente fala de gestão de risco, gerenciamento de risco, esse termo ele é muito usado na engenharia e em outras áreas também, na economia, enfim. Em outras áreas também a gente tem usado bastante, né, esse conhecimento de gerenciamento de risco. Então, assim, a gente tem um quadrinho aqui que exemplifica a evolução prática, né, como a gente chegou no gerenciamento de risco. Né, no início, a população estava à disposição de conviver com as inundações, né? Como eu falei lá no início, os indivíduos e as comunidades se adaptavam àquele ciclo natural, mesmo ocupando as margens. Aí depois veio um desejo de uso das planícies de inundação. Então, a drenagem das planícies para a produção de alimentos e abastecimento das comunidades permanentes das planícies. Após isso, a necessidade de controle das inundações, porque se viu a implementação em larga escala de grandes estruturas.
Depois veio a necessidade de redução de prejuízos, né? O reconhecimento de que a engenharia possui limite. Então, é necessário esforços para concentrar o aumento da resiliência das comunidades durante os eventos de inundação. Né? Então, dentro desse contexto todo, se viu a necessidade de gerenciamento de risco, né? Reconhecendo que nem todos os problemas são iguais e que a gestão de risco ela passa a ser eficiente e eficaz para você verificar o benefício dos investimentos, né? Para você mapear uma área e ver em qual local você precisa investir mais. O gerenciamento de risco é muito importante para o planejamento de uma cidade, para o planejamento da drenagem urbana. Por isso que eu decidi falar brevemente dele, porque é um tema que vocês vão ver, como eu falei, muito em várias áreas. Na área de vocês vão ver muito. E aqui também não é diferente. Então, a gestão de risco é uma expressão muito utilizada em diversas áreas, como eu falei, economia, social, tecnológica, ambiental. E a definição que a gente vai adotar aqui, né, para esse trabalho aqui, a gestão de risco ela tem várias definições, dependendo da finalidade que você usa, dependendo da área de atuação. Mas aqui a gente vai considerar o risco como um perigo, a relação do perigo e da consequência. Né? Então, o perigo é a probabilidade de ocorrência de inundação associada a um tempo de recorrência, né? E esse perigo ele tem uma magnitude na inundação. Essa inundação ela pode ser mais grave, menos grave, a profundidade de alagamento, a velocidade de escoamento e a duração do evento. E a consequência, né, dessa inundação, ela depende da vulnerabilidade do local. Então, depende dos fatores físicos, sociais, econômicos, da suscetibilidade da dada comunidade dos impactos do perigo. Então, são vários fatores que influenciam nesse gerenciamento de risco, né? Depende da área, depende de várias situações. Existem várias metodologias de cálculo desse gerenciamento de risco que eu não vou apresentar aqui, né? Meu intuito não é esse, não é detalhar isso, mas é muito importante que a gente entenda que existe um estudo de gerenciamento de risco de inundação. Porque se um dia vocês precisarem pesquisar mais a fundo, saibam que existe sim. E aqui no estado do Rio de Janeiro, alguns técnicos lá do INEA, né, fizeram um artigo, publicaram num congresso sobre o gerenciamento de risco, usando como estudo de caso o estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eles fizeram um mapa de suscetibilidade natural de inundação na bacia hidrográfica dos rios Guapimirim, Macacu e as bacias adjacentes. Então, aqui a gente pode ver o mapeamento da área, né? A hidrografia, o que está em azul, que são os rios, os corpos d'água. Isso é uma bacia hidrográfica, né? Uma bacia, uma delimitação de uma bacia. E aí a gente vê quanto mais vermelho aqui, mais alto o risco da área de ser inundável. E quanto mais amarelinho, né, um degradê de cor, quanto mais amarelo, baixo o risco. Então, a gente consegue ver as áreas que têm mais risco, essas áreas vermelhinhas aqui, e as áreas de menos risco. Para o planejamento de uma cidade, do desenvolvimento urbano, de habitação, essa definição, esse mapeamento de suscetibilidade de inundação é muito importante. Né? Essa avaliação dessa suscetibilidade é muito importante para o desenvolvimento urbano, para o manejo das águas pluviais, da drenagem urbana. Então, esses estudos são muito importantes. Quem quiser pesquisar mais a fundo, tem alguns artigos também, quem tiver interesse. Mas é muito importante a gente pensar nessa gestão de risco. Né? Hoje em dia, a gente fala de gestão de risco para várias coisas, né? Na área da saúde, na área ambiental, na área de segurança do trabalho. E não deixa de ser diferente quando a gente fala de manejo de água pluvial. Né? Quando a gente fala de risco à vida, de risco ao meio ambiente, de risco de perda financeira. Né? Então, é muito importante que a gente se atente a isso. E também eles fizeram um mapeamento de risco de inundação no Córrego Dantas, no município de Nova Friburgo, que foi um município também que sofreu um pouquinho, né, com aquela chuva de 2010. Então, aqui tem um rio, né? E aí tem as áreas vermelhas mais suscetíveis. As amarelas são áreas de... na verdade, eles classificaram de áreas de baixa, alta e média. Né? Então, as áreas vermelhas são áreas de alta suscetibilidade à inundação. As amarelas médias e as verdes baixas.
Isso aqui é muito importante quando a gente vai pensar no planejamento urbano, no desenvolvimento, nas medidas que a gente vai tomar de engenharia, medidas estruturais, não estruturais. Esse mapeamento é muito importante, né? Ele ajuda a gente a regular, a tomar medidas, a tomar decisões, né? Na tomada de decisões de controle e também de minimizar esses impactos, né? Para a população do entorno, para o meio ambiente, para a saúde pública, tá bom? Eu encerro aqui a minha apresentação, né? Esse encontro que a gente teve hoje. O meu e-mail é esse aqui. Se alguém também tiver alguma dúvida, quiser adiantar, mandar por e-mail, pode mandar, tá bom? Eu agradeço a vocês por resistirem até o final. Foi um prazer poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho desse conhecimento. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Que tenham gerado curiosidade para vocês pesquisarem mais coisas, né? É um tema muito importante, como eu falei, no nosso dia a dia, que a gente usa sempre. A gente precisa estar atento a essas informações, né? Para a gente poder saber falar, saber contestar. Tem, às vezes, quando está conversando em rodas, que são assuntos que tão recorrentes que tem rodas, né, de conversas às vezes acontece. Então, eu agradeço a vocês, espero que tenha sido proveitoso e espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem ou por e-mail ou esperem na próxima aula, tá bom? Um beijo e boa tarde para vocês.